Graça e paz, queridos e amados irmãos. Mais uma vez eu trago para você a palavra do dia. E a palavra do dia hoje nós vamos ver aqui no livro de 1 Coríntios. Nós vamos aprender um pouquinho para que o Senhor possa nos fortalecer e certamente o Senhor trará sobre nós algo novo. Gostaria que você prestasse atenção bem no que o texto vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ver o versículo 13, onde diz para nós assim: não veio sobre vós tentação senão humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará tentar mais do que podeis. Antes com atenção dará também saída. Antes com a tentação também dará saída, para que possais suportar. Olha que coisa interessante, que Deus é justo, né? A justiça dele é perfeita. Paulo disse que não veio nenhuma tentação sobre nós que não fosse humana, que Deus é fiel e ele é justo, que não deixaria nenhuma tentação, que antes, se ela viesse a tentação, ele daria um jeito da gente suportar, dando o escape dentro da tentação. Deus conhece a nossa fragilidade, conhece a minha fraqueza, conhece aonde eu tenho estrutura e aonde eu não tenho. Deus sabe o tanto que eu suporto, o tanto que eu não suporto. Deus sabe como que é os meus pensamentos. Deus sabe quais são os meus medos, o que eu tenho medo, o que eu não tenho, quais são as minhas coragens, o que eu realmente tenho disposição a fazer e o que eu não tenho. Então, bom, enfim, Deus é perfeito para entender todas as coisas em relação a mim. E isso é importante eu entender, que Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou. Primeiro, Ele é o Criador, Ele é o Pai eterno, Ele sabe quem é todos os seus filhos. Isso é interessante. E aí o texto diz que não vem sobre nós nenhuma tentação que não seja humana. Então, quer dizer, tudo que nós passamos tem a ver com a vida humana. Na verdade, a gente somos tentados naquilo que humanamente somos. Então, exemplo, alguém está caminhando na vida e aí de repente aparece ali, vamos dar um exemplo de um homem que é comum acontecer isso. Ele está trabalhando e aí lá no trabalho dele surge uma nova mulher e ela começa ali com seu charme, o atrair, e aí quando pensando ele que estava forte, se enfraquece e aí cai com aquela mulher. Foi uma tentação para ele, mas porém a tentação foi o quê? Humana. E qual era o objetivo da tentação? Provocar as reações humanas do ser humano, que é o desejo, o prazer, a vontade, essas coisas que estão na nossa própria vida. Então a tentação ela é humana. Outro exemplo que a gente vai aprender também, às vezes a pessoa está lidando ali com algo que não é dela. Vamos dar um exemplo que ela cuida de alguma coisa financeira que não é dela. E naquilo ela consegue viver ali, cuidando dos princípios, e vai sobrando daquele que ele está mexendo determinados valores que não dá para contabilizar no meio daquilo, mas vai sobrando. E aí vem a tentação dele querer levar aquilo para si. E aí quando vê, cometeu um furto. Da onde veio essa tentação? Humana. São o que é isso? Prazeres de enriquecimento do homem. A ganância, são o desejo possessivo de possuir o que não é dele. Então essas coisas são humanas, começam a acontecer na nossa vida humanamente. Mais um exemplo para a gente poder findar aqui, aí vamos partir para a parte física, violenta. Às vezes você está vivendo uma vida ali e alguém começa a te provocar. E vai lhe provocando, a ponto de chegar a hora de você não suportar e você reagir fisicamente. E aí surge ali uma briga, um espancamento entre si. Que tipo de tentação foi essa? Humana. Provocou o que? A ira. Provocou ali o ódio. Não manifestou o amor. Houve a fraqueza de não suportar. Então são tentações humanas. E aí Deus ele fala que em todas as tentações ele dá um escape.
De todas essas que eu falei para você aqui, poderia ser evitada. Essa última que eu acabei de falar, bastava sair de cena. Bastava não permanecer naquela cena do combate, naquela cena da discussão. Saísse do meio da tentação. Da mesma sorte seria como a primeira que eu falei. A mulher está tentando, bastava ele amar a esposa dele mais que aquela mulher e se afastar daquela mulher que estava o tentando. Mas como eu falei, a tentação, como a Bíblia está afirmando, é humana. A pessoa começa a despertar nela o que está nela mesma, os prazeres, os desejos, as vontades, daí produz as guerras e as lutas. Bom, você está entendendo muito bem do que Deus está falando, que às vezes você está passando uma prova, uma tentação, e você acha que isso é insuportável. Pelo contrário, isso é ações humanas, você tem que procurar o escape que Deus tem na sua vida e se afastar da aparência do mal. Não sujeitar-se à aparência do mal. Nessa mesma sequência de texto, você pode depois perceber Paulo falando com a igreja, em que a igreja, no